Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos justiça de Deus em favor da tua vida e da tua família. Declaramos que nenhuma injustiça tem poder sobre a nossa vida, e todo tipo de obra de maldade, de inveja, de contrariedade, de resistências espirituais estão por terra no nome de Jesus. Oramos para que todo atraso seja visitado por Deus, tudo aquilo que vem para tentar se opor às nossas bênçãos ou até mesmo desviar aquilo que pertence a nós, nós oramos para que seja repreendido no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, blinda o nosso lar completamente e desfaça, Pai, toda obra de contrariedade, de maldade, de atraso, de inveja. Declaramos que não tem poder sobre nós e sobre nossos filhos. Eu oro para que o Senhor afaste gente ruim, gente maldosa do caminho dos nossos filhos. Senhor, proteja sua mente, proteja seu coração. É o que pedimos a Ti e agradecemos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar com você aqui essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Aliás, estamos no 9º dia hoje do nosso propósito. O 8º foi ontem, hoje estamos no 9º dia. E libere aquela palavra profética, aquela frase que você tem declarado aqui: estou firme em nome de Jesus Cristo. Declare e creia. Estamos firmes com nossos pés na rocha, crendo que o juiz de toda a terra está batalhando em nosso favor. Assim eu creio. Amém? Então estamos firmes, estamos na presença de Deus, acreditando que o nosso Deus está operando em nosso favor. E se você está enfrentando algum tipo de injustiça na sua vida, recorra a Deus, porque Ele pode fazer o que você não pode. Eu vejo pessoas tentando de todas as formas ter injustiça de forma natural e, sabe, chega um momento que você sabe que não depende mais dos homens, depende de Deus. Chega um momento que você fez tudo o que podia fazer, procurou as melhores pessoas para batalhar por você, para lutar essa causa, e você não teve vitória. Você tem que recorrer a Deus. A sua justiça vai vir do Senhor. Lembre-se, Ele é o juiz de toda a terra. Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo, Ele é Deus poderoso. E eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, uma palavra que Deus me deu sobre discernir o caminho. Aqui nessa vida nós temos que entender o que é de Deus para a nossa vida e o que não é de Deus. Tem caminhos que a Bíblia diz que parecem bons aos homens, mas o final deles é perdição. O final deles é uma rota aonde o inimigo está nos aguardando. Então só Deus para nos livrar. No entanto, Deus também deu uma capacidade a mim, uma capacidade a você de discernir o caminho que é de Deus para a nossa vida e o caminho que não é de Deus. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava nos mostrando o caminho, Ele é o caminho. E para irmos até o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, aquele que criou você, o caminho é por meio de Jesus. Só vamos conhecer a Deus plenamente por meio de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar com você e é importante você discernir no caminho. A primeira delas é: não deixe a inveja das pessoas contra o seu sucesso destruir o seu foco. A gente se incomoda quando vê a inveja e a maldade das pessoas contra nós. Não nos faz bem, não cai bem dentro de nós. Mas esse é um caminho que você não pode ficar nele. Esse é um caminho que você tem que enxergá-lo, discerni-lo, mas ao mesmo tempo permanecer focado no caminho que Deus tem para você. O foco no nosso caminho,
vai nos livrar de muita injustiça, vai nos livrar também de perder tempo com algumas coisas. Você sabe que nós temos que parar de perder tempo e energia com gente que a gente não vai mudar a opinião delas em relação a nós. É só Deus. E um detalhe, tem gente que Deus não quer nem que ela mude de opinião a seu respeito. Tem gente que Deus quer que ela fique exatamente ali como um opositor, para que se cumpra a palavra do Salmos 23 na nossa vida, onde a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Tem gente que se colocou como seu adversário, mesmo que você não queira. Talvez você diga assim, não, mas eu só tenho amor dentro do meu coração, mas a pessoa só tem raiva, ela só tem inveja, ela só tem ciúme. Então não tem como você ser amigo de todo mundo, ainda que você queira. E tem gente que é da paz, tem muita gente que é da paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que querem, sabe, sempre ser um mediador, querem sempre a paz, querem sempre promover o acordo. Bem-aventurado esse tipo de gente, mas nem sempre vai ter acordo. Nem sempre vai ter acordo. Vai haver divergências, vai haver desacordo. E quando isso acontecer, você não pode, sabe, diminuir a sua intensidade, a sua entrega para o propósito que Deus tem na tua vida, para ficar, sabe, respondendo um, dando indireta para outro e se magoando com outra pessoa e ficando preocupado. Eu tenho entendido da parte de Deus que tem certas coisas que a gente não pode gastar a nossa energia. Assim como tem ladrões da alegria, tem ladrões da energia. Todos nós, quando estamos empenhados em, muitas vezes, lutar contra outras pessoas por aquilo que, às vezes, você está só se defendendo, mas é uma perca de tempo, porque você está se desfocando do que Deus tem para você. Você está gastando a sua energia está sendo desviada para outra coisa. Nós ficamos alguns dias viajando, o mês passado, e cerca de 10 dias, onde eu vim de uma viagem, depois eu vim de outra viagem, e o carro da minha esposa, ela deu a partida no carro, o carro estava sem bateria. Não é um carro velho, é um carro novo, e estava sem bateria, porque ele ficou alguns dias parados. O carro é eletrônico, todos os carros hoje são eletrônicos, ou seja, o tempo que ele teve parado ali, ele teve mandando energia para outras coisas. E quando a gente foi dar a partida, não tinha mais bateria. Por quê? Porque a energia foi desviada. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você presta muita atenção em quem está ao seu redor, você desvia a energia do teu foco. Então, no teu foco está o teu propósito, no teu foco está o teu sonho, no teu foco está as tuas realizações, estão os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a tua vida. Mas quando você começa a se preocupar, sabe, com cada um que fica se colocando contra você, você desvia a sua energia. A preocupação, a ansiedade e até mesmo as pessoas invejosas têm um objetivo: desviar você do seu foco. Não desvie do seu foco, não desvie energia para outras coisas. A segunda coisa que eu entendo que tem que discernir o caminho é: pare de tentar provar a si mesmo para outras pessoas. Não desperdice a sua energia com pessoas que não estão nem aí para você e você está tentando convencer elas. Seu tempo é muito valioso para você tentar provar a si mesmo para elas. Mais uma vez, Deus dizendo para você: discirna o caminho. Seu tempo é valioso. Essas pessoas estão tirando o bem mais precioso de você, enquanto você, sabe, está preocupado com aquela pessoa que está lá incomodando no trabalho, aquela pessoa que está sempre pegando no seu pé. Você está perdendo tempo de, sabe, viver o que Deus tem para a sua vida, de entrar em novos projetos, de confiar nas oportunidades de Deus, porque você está se defendendo. Você está se defendendo, você tem que colocar Deus na sua defesa. Você tem que crer que Ele é o seu protetor, você tem que crer que Ele é a sua justiça. Tem coisas que eu nem me preocupo mais, porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui, a gente sabe que tem pessoas que vão gostar da gente, tem pessoas que não vão gostar, tem gente que vai aplaudir o teu sucesso,
e tem outros que vão tentar puxar o seu tapete. Tem uns que tudo que querem é se apoiar no sucesso que Deus te deu, naquilo que Deus colocou na sua vida, porque o objetivo dessas pessoas é de alguma maneira, sabe, roubar ou tirar do nosso caminho aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, fique firme e convicto de que Deus tem o melhor para você, mas não tente provar a si mesmo para outras pessoas. Tudo que você deve a elas é o amor. Deus não teria colocado um sonho em seu coração se Ele não tivesse lhe dado tudo o que você precisa para realizá-lo. Sabe por que Deus colocou isso no seu coração? E as pessoas dizem que é insistência, que você tem que trocar para outra coisa, que você tem que fazer outra coisa. Discernir no caminho. Esse sonho que você tem dentro de você de ser um empresário, esse sonho que Deus colocou dentro de você de ser um pastor ou de ser um profeta, esse sonho que Deus colocou dentro do teu coração até de ser um político, seja lá o que for que Deus colocou no teu coração, ser um advogado, de ter o seu próprio negócio, sua própria loja, enfim, foi Deus que colocou. E Deus não teria colocado algo no seu coração aonde Ele, sabe, não lhe daria as ferramentas e as condições para você realizar. Aí você diz, mas eu não tenho dinheiro. Mas e quem disse para você que esse é o seu único recurso? Dinheiro é importante, mas ele não é o nosso maior recurso. O nosso maior recurso é as habilidades, os dons, a presença de Deus, as direções de Deus, as conexões que Deus colocou na nossa vida. Enfim, nós temos N recursos. Você precisa olhar para a sua caixa de ferramentas, o que Deus colocou na sua caixa de ferramentas, o que você pode usar. Se você não tem o recurso, mas você tem as outras coisas, então ótimo. Você sabe, eu estava vendo uma matéria a respeito de um homem de quase 50 anos de idade, que ele está gastando toda a sua fortuna, ele é um milionário, ele está gastando toda a sua fortuna a voltar a ter 18 anos. E eu me lembrei que há alguns anos atrás, um amigo meu que é mecânico, ele resolveu um problema para uma pessoa que tinha um carro esportivo, e essa pessoa disse, eu daria tudo que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ele já tinha quase 70 e ele disse, eu daria tudo que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, elas querem voltar, né, a ter novas oportunidades, porque elas sabem que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não representa todas as ferramentas da sua caixa. Então você tem que começar a olhar para o seu futuro de uma maneira diferente. Deus já colocou em você, eu acredito que estratégias, Deus já colocou em você força, Deus tem lhe dado a sua saúde também como uma ferramenta para você prosperar. Então pare de reclamar da vida e comece a crer nos planos que Deus tem para a sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, comece a trilhar esse caminho, comece a trilhar, ainda que seja um caminho difícil, mas discirna, esse é o caminho que Deus deu para você. Pode ser difícil, pode ser impossível, mas Deus colocou isso no teu coração. Se Deus colocou, discirna o caminho, Ele vai lhe dar todas as ferramentas, Ele vai lhe dar toda a capacidade para você conseguir realizar isso. Amém? Isso é uma grande bênção de Deus e nós precisamos ter esse discernimento. A quarta coisa que você tem que discernir no seu caminho é, às vezes Deus chama a atenção da gente em algo, até numa pregação, né? Deus chama a atenção da gente numa palavra, numa frase, numa experiência, e aquilo é uma resposta, sabe, para uma decisão que você vai ter que tomar lá no futuro. É por isso que eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então muitas vezes você está procurando uma resposta, se deve comprar, se não deve comprar, se deve fazer determinada coisa ou não, e Deus já lhe deu a resposta. Deus já lhe deu a resposta, Deus já colocou essa resposta na sua vida. Deus já colocou essa resposta, Ele já falou através de outra pessoa, Ele já havia ministrado isso no seu coração. Então, entenda, a resposta certa ela pode já ter chegado na sua vida. Então, às vezes nós estamos orando por certas coisas,
nós estamos orando por certas coisas para que Deus nos abençoe, sabe, em determinada coisa, ou nos dê uma direção sobre uma coisa, quando na verdade Ele já deu a direção, Ele já mostrou, Ele já revelou, e você tem que discernir o que Deus está mostrando, você tem que discernir o que Deus está revelando. E eu entendo que isso é Deus na nossa vida, é Deus mostrando na nossa vida, é Deus revelando para nós, e nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Amém? Então, esteja atento, porque às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas é importante você discernir isso. Às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Você está buscando uma direção que já está aí na sua vida. Deus já colocou, Deus já trouxe essa instrução para você. Olha que tremenda essa palavra, e ela é profética para alguém que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar agora o Salmo 91, e você que entrou agora nessa oração, escreve aí nos comentários: estou firme. Glória a Deus, estou firme. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, estamos em oração e jejum buscando a justiça de Deus, e estamos orando também para quebrar toda a maldade contra a nossa vida, contra a nossa família. Então permaneça firme nesse propósito. Amém? Você está firme mesmo? Está firme? Então declare. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com outras pessoas. Se não ativou ainda o sininho, tem um sininho aí, e quando você clica nele, o YouTube ele começa a avisar você de todas as minhas lives. Tem gente que às vezes não consegue encontrar a minha live, e às vezes diz: não recebi a notificação, é que não ativou. Tem que ativar aqui o sininho para receber eu posso dizer, os avisos do YouTube para você. É gratuito, é só clicar no sininho. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu tenho 2 informações importantes para você. Eu estou nos Estados Unidos, ok? Essa semana. E nesta sexta-feira eu vou ter uma escola de profetas aqui. Você sabe que a minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Sexta-feira eu estarei aqui em Orlando ensinando as pessoas a ouvir a Deus. E no domingo eu terei um culto especial aqui, tá? Eu farei um culto especial, um culto público, entrada gratuita, todos podem participar. Se você tem amigos, familiares em Orlando, passa para eles essa informação. Eu estarei domingo às 8h30 da manhã, cedinho o nosso culto aqui em Orlando, tá? Mas vai ser 9h30 horário do Brasil. Eu tenho uma palavra profética para liberar. Eu creio, existem coisas que Deus tem falado comigo, e todo domingo eu tenho buscado uma palavra do trono de Deus para liberar sobre as pessoas. E tem muita gente que me acompanha, não só daqui dos Estados Unidos, mas do Brasil e de várias partes do mundo, certo? Então, domingo eu vou transmitir. Eu estou pegando isso como um compromisso de todo domingo transmitir o nosso culto. Toda vez que Deus me der oportunidade de fazer isso, eu quero fazer, ok? Então, domingo eu vou transmitir o culto aqui. O horário do Brasil vai ser 9h30, mas aqui nos Estados Unidos vai ser 8h30. Quer participar? Então, entre em contato com a minha equipe. Lá no meu site tem o contato da minha equipe. Entre em contato com eles, já reserva a tua vaga, das pessoas que você vai levar junto com você, certo? Mas tem que ser uma coisa muito certa. Eu aluguei um lugar aqui só para fazer isso, tá? Então, como eu acredito naquilo que Deus me direcionou, como eu acredito naquilo que Deus está me oportunizando, nós alugamos um lugar só para fazer isso, tá? Então é algo muito especial e vou estar compartilhando nesse domingo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção aqui em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Salmos 91. Quero declarar o Salmo 91, enquanto isso compartilhe, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, certo? Inclusive, se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu falei sobre sonhos proféticos que significam tempo de Deus. Inclusive, conta uma experiência, depois você assiste lá para você ver, vai ser bênção na tua vida. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Uma coisa importante, antes de nós começarmos a orar aqui, é que você que quer participar desse culto domingo, né, como eu disse, é gratuita a entrada, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e chamar a minha equipe, tá? Lá tem um telefone lá, você chama eles respondem para você. Eu vou pedir mais uma vez que as pessoas que querem vir nesse culto não reservem lugar se vocês não forem vir, certo? Por quê? Porque daí tira o lugar de outras pessoas. Eu quando faço esses eventos gratuitos, às vezes a pessoa dá o nome, né? E depois não vai. E isso é ruim para a gente, porque tira o lugar de outras pessoas. E um detalhe, tem todo um custo por trás que o nosso ministério está respaldando, está compromissado. Então é muito importante você, se der a palavra de vir, venha. Amém? E organize-se. Inclusive, você que mora próximo daqui, pode pegar um voo, pode vir. Né? Tem muita gente que me acompanha de Nova York, pessoas que me acompanham do Texas também. Vem para cá, vem estar com a gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A justiça do nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Meu Deus, esse é um tempo profético que estamos vivendo, onde a justiça do Senhor certamente está trabalhando em nosso favor. E nós apresentamos diante de Ti toda injustiça, Pai. Toda injustiça que essa pessoa está enfrentando, toda injustiça que a sua família está enfrentando. Senhor, eu coloco diante de Ti toda causa, Pai, que essa pessoa está lutando e que não está avançando, não está tendo vitória. Eu oro por agora uma intervenção divina, para que a justiça de Deus seja liberada. Inclusive oramos por justiça nas portas. Em nome de Jesus, toda oportunidade que não chegou a nós, toda bênção que não chegou a nós, todo recurso que não chegou a nós, nós oramos agora para que a justiça de Deus seja liberada. Oramos também quebrando completamente todo tipo de ataque espiritual, de opressão contra a vida dessa pessoa, aquilo que causa brigas, aquilo que causa divergências, aquilo que coloca um contra o outro, aquilo que faz o outro entender o que não foi falado. Senhor, eu oro para que essas confusões, esses conflitos, essas perturbações saiam dessa casa, saiam deste lar e que venha tempos de paz, de prosperidade e de saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade, todo tumor, todo câncer, todo tipo de alergia, todo tipo de ataque nas juntas, no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus te toque, que você seja tocado, curado, restaurado, que haja um milagre de Deus sobre a tua vida. Eu oro por uma operação divina na tua vida, que haja um mover de Deus agora, tocando a tua vida, movimentando as coisas na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as amarras, desfaz os laços, tira a contrariedade do caminho dessa pessoa, da empresa dela, dos negócios dela. Eu oro também, Senhor, para que essa pessoa que tem andado nervosa,
aflita, para que o Senhor traga paz à alma dela, o Senhor traga alegria para dentro dela, que o Senhor afaste, Senhor, as preocupações, o nervosismo dela e traga para ela um novo ânimo. Senhor, renova suas forças, renova sua energia, derrama do teu favor sobre a vida dela e fortalece ela e a sua casa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro para que grandes bênçãos sejam liberadas agora em favor daqueles que creem. Senhor, a partir de hoje essa pessoa não vai mais ficar se preocupando e se defendendo daquilo que vem contra ela, porque o Senhor é o defensor dela. Por isso eu já oro por vitória total e completa na vida dela e na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, creia nessa palavra profética, creia naquilo que eu creio que Deus já colocou aí na tua vida. Amém? Deus já colocou essa vitória aí na tua vida. Essa vitória já está sobre você, já está sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere cada vez mais. E amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar, de mandar essa oração. Que Deus te use agora, que Deus te use para compartilhar essa oração com alguém que vai ser muito abençoado através da tua vida. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos intervenção sobrenatural e provisão divina na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no nome de Jesus Cristo. Também eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Senhor, a tua palavra diz: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Tomamos posse dessa palavra e caminhamos nessa palavra profética, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que toda mulher que não consegue engravidar, que um milagre de Deus venha sobre ela, venha sobre seu marido. Oro, Pai, por problemas físicos, que somente milagre, somente a intervenção de Deus para poder trazer essa pessoa a uma vida plena, a uma vida extraordinária. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o milagre de Deus toque essa pessoa agora. O milagre de Deus toque na coluna, o milagre de Deus toque da cabeça aos pés, no nome de Jesus. Também oramos por situações, Pai, que já estão em andamento, mas que somente o Senhor pode intervir e mudar o curso dessas coisas. Oramos, ó Deus, para que o teu poder e a ação do teu Espírito possam intervir e mudar o curso das coisas. Senhor, derrama da tua graça, que a Shekinah do Senhor, que a glória do Senhor entre nesse lugar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a tua casa. Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Sei que essa palavra é uma palavra profética e a palavra é: não fique parado. Já eu vou liberar essa instrução divina e já vou lhe adiantar, vai mexer com você, vai mexer com você. A partir dessa oração, você não vai ficar mais parado, as coisas vão movimentar. Deus está agitando as águas aí na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho da Rosinete, e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Fiz o propósito essa semana de reverter situações com muita fé. Meu irmão Douglas, que sempre foi saudável, começou a apresentar inchaço nos pés, mãos e rosto. Procurou um médico que o internou imediatamente. Ele ficou 10 dias na UTI, realizando diversos exames com suspeita de problema nos rins. Os médicos chegaram a falar em transplante e até mesmo em hemodiálise. Por fim, fizeram uma biópsia, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nenhum exame apareceu nada. No meu coração foi a confirmação de um milagre. Deus já operou. Glória a Deus. Rosinete, que bênção, que Jesus te abençoe. Ele está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A palavra que Deus me deu está em Êxodo capítulo 14,
verso 15 e 16. Olha o que está escrito. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem, erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O Senhor disse para Moisés: Moisés, por que você está orando? Você tem que agir. Diga para o povo marchar. Muitas vezes nós estamos orando para Deus fazer algo e Deus está esperando que a gente faça algo, porque Ele já colocou nas nossas mãos, já colocou no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que nós precisamos para sair de um problema, para sair do meio de algo que você não vê saída. Você já se encontrou assim? E o Senhor disse para Moisés: erga a sua vara, estende a mão sobre o mar. Ou seja, Deus já tinha dado para Moisés a autoridade para ele orar sobre esse lugar de impossibilidade, esse beco sem saída, e o mar se abrir. Deus já havia colocado nas mãos dele a saída. E ele já tinha, preparado todas as coisas. Por que nós temos dificuldade de compreender a mente de Deus? Nós nos vemos presos em situações que nós temos a saída. Então, em lugares que você se vê preso, você também tem a chave daquele lugar para sair dele, porque o Espírito Santo já colocou essa chave nas tuas mãos. Que coisa tremenda! Essa semana eu estava com um problema em determinada situação e eu pensando, como é que eu vou resolver isso? E de repente, através de uma conversa com a minha esposa, Deus me deu a estratégia para sair daquela situação, para sair daquele problema. Se nós estivermos conectados com a mente de Deus, nós sairemos de qualquer situação. Entenda, esperar por clareza pode custar tudo para você. Daí você me pergunta, não, mas a gente não tem que aguardar até Deus responder? Sim. O grande problema é quando Ele já respondeu. Algumas vezes, a gente está aguardando uma direção de Deus. Outras vezes a direção já veio, mas a gente não quer colocar aquilo em prática. Estamos esperando mais uma confirmação e outra confirmação, e que Deus faça isso, e que Deus faça aquilo, mas Deus já mostrou para você o que você deve fazer. Algumas vezes, nós não vamos receber o manual com todas as instruções, ainda que você tenha a palavra de Deus, mas eu estou falando de direção. Deus vai lhe dar apenas uma instrução, e a instrução dele vai ser clara: dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Vá para a ação. Não, mas eu não tenho isso ainda, eu preciso daquele outro. Não. O que você precisa agora é obedecer à instrução. Dá o primeiro passo. E se nesse primeiro passo tem todo o complemento que você está buscando? Mas você só vai descobrir quando você der o primeiro passo. Eu li a respeito de uma história de um homem que entrou nesses navios gigantes, nesses transatlânticos, e esse homem trabalhou um ano inteiro para comprar uma passagem e fazer uma viagem, que ele queria muito fazer. Então ele juntou dinheiro por um ano e ele então comprou o bilhete e ele pensou da seguinte maneira: a maneira de eu economizar e não gastar dinheiro é eu levar comida de casa. Então ele preparou muita bolacha, preparou muita bolacha, levou algumas frutas, e todos aqueles dias que aquele navio permaneceu, aquele transatlântico, ele permaneceu no mar, em toda a sua travessia, em todo o seu trajeto, ele comia bolacha. Então ele via as pessoas entrando para almoçar, para jantar, para tomar café, o brunch, e ele, todos os dias pegava seu saco de bolachas e comia. Um dos passageiros, vendo
que, sabe, no final da viagem, já estava quase terminando a viagem, já estavam retornando, que aquele homem nunca entrava para almoçar, nunca entrava para jantar. Aquele passageiro chegou para ele e perguntou: amigo, por que todos os dias eu vejo você comer bolacha? E ele disse: é que eu comprei a passagem para estar aqui nesse transatlântico, mas eu não tenho dinheiro para almoçar e jantar, é muito caro. Então eu trouxe de casa a minha própria comida e eu trouxe essas bolachas e, enfim, eu estou desfrutando da viagem. E esse passageiro disse: mas você não leu o que estava escrito no seu bilhete? Ele disse: como assim? É tudo incluído. Quando você compra o bilhete, você já tem direito a todos os almoços, jantas, a todos os cafés. Você sabe que muitas vezes na nossa vida a ignorância é um problema. Porque você tem direito a algo, mas você não desfruta daquilo que você tem direito. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Deus já deu para você todos os acessos que você precisa. Tudo que você precisa fazer, sabe, é entrar nesses acessos, é ter uma ação e Deus vai responder a você. Então, compreenda isso, que se eu quero viver algo extraordinário na minha vida, eu preciso me mexer. Eu não posso ficar esperando a todo momento. Tem coisas que Deus já me deu a instrução, então coloca o pé e caminha pela fé. Às vezes, na busca pela direção perfeita, nós acabamos parados, sendo que Deus, Ele já disse: dá o passo e eu vou te abençoar. Vai lá e aluga esse lugar e eu vou te prosperar nesse lugar. Ou seja, quando Deus, Ele nos dá uma direção, naquela direção tem tudo o que nós precisamos, as futuras direções, as futuras coordenadas, tudo está ali naquela direção. Permanecer no mesmo lugar pode parecer fácil, só aguardar, só ficar esperando, mas vai levar você a 3 coisas. Primeiro, oportunidades perdidas, porque enquanto você não vai, enquanto você não segue uma instrução de Deus, você está perdendo oportunidades. E não só oportunidades, você está perdendo bênçãos que estão no caminho ali naquele tempo. Tem oportunidades que vão estar na sua vida só por um tempo. E se você não aproveitar essas oportunidades, se você não caminhar pela fé, você não vai ter acesso àquilo que Deus reservou para você. Você sabe como que funciona uma reserva de restaurante? Quando você faz uma reserva, você chega num determinado horário e mesmo que o restaurante esteja lotado, tem uma mesa separada para você? O que eu quero dizer com isso? Que, sabe, se você deixar aquela reserva para outro dia, aquela mesa vai ser ocupada. Porque a reserva, ela tem dia, a reserva, ela tem hora, a reserva tem um tempo para você poder sentar na mesa e desfrutar. Ou seja, você pode ter uma mesa reservada no seu nome, mas se você for num outro dia ou não for no horário certo, você não vai ter acesso àquilo. Então tem oportunidades que estão sendo perdidas porque nós estamos estagnados. Não estamos dando o passo de fé que Deus está pedindo. E se nós queremos viver algo novo de Deus, eu preciso fazer o que Deus está me direcionando. Quando nós permanecemos no mesmo lugar, o arrependimento ao longo do tempo é inevitável. Você se arrepende por oportunidades que veio e que você não aproveitou. Você se arrepende, sabe, de ter tido recursos nas mãos para fazer determinada coisa e não fez. Ou seja, os arrependimentos vêm ao longo do tempo porque não fizemos o que deveríamos fazer. Não tomamos as posições que Deus queria que nós tivéssemos tomado. E daí nasce aquele sentimento de insatisfação. Eu prefiro errar tentando acertar do que ficar parado e travado e muitas vezes perder uma direção de Deus na minha vida. Então, quando Deus me dirige a algo, eu faço, mesmo que eu não entenda. Eu procuro obedecer. A Bíblia nos fala no livro de Reis a respeito de 4 leprosos. A Bíblia diz que Samaria estava completamente cercada, então não tinha comida, gente. Já era pouca água. A situação era difícil, os arameus, eles estavam em prontidão,
um exército que estavam lá de fora. Se alguém de Samaria saísse, eles iriam destruí-lo. Então o profeta Eliseu liberou uma palavra e o profeta Eliseu disse: em 24 horas vocês vão ver a salvação de Deus. E o tempo estava transcorrendo. Então a Bíblia diz que quatro leprosos conversaram entre si e disseram: se nós ficarmos aqui, aonde nós estamos, nós vamos morrer de fome. E se nós formos até os nossos inimigos, nós podemos morrer pelas mãos deles, ou eles terão misericórdia de nós e nos darão um prato de comida. Então eles decidiram: sabe de uma coisa? Não vamos ficar aqui aguardando, não vamos morrer de fome, vamos até o acampamento dos arameus. Quando eles chegaram no acampamento dos arameus, os arameus tinham ido embora. E sabe, é que nem quando alguém tem que sair no susto de um lugar. Os arameus deixaram tudo lá, deixaram as provisões, deixaram roupa, deixaram as suas tendas, eles deixaram suas joias, deixaram tudo que eles tinham, os seus armamentos, tudo ficou. Porque o Senhor fez com que os arameus ouvissem um barulho de um grande exército. E a Bíblia diz que os arameus deram no pé. E então aqueles quatro leprosos estavam com abundância de comida, estavam com a mesa farta e puderam comer e ainda levaram as notícias até Samaria e fez com que Samaria saísse e tomasse conta de todo aquele acampamento dos arameus e foram sustentados pela palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você ficar estagnado, se você não decidir fazer algo novo, algo inédito na sua vida, você sempre vai ter os mesmos resultados, entende? Mas se você tomar uma decisão quanto ao desconhecido e crer naquilo que Deus tem falado com você, você vai viver coisas novas da parte do Senhor. Então, adentrar o desconhecido traz novas experiências, um crescimento inesperado e depois histórias que vão valer a pena contar. Você não precisa ter tudo planejado. Basta dar um pequeno passo à frente. É isso que Deus está dizendo para você. Então, eu não estou dizendo para não fazer grandes planos. Faça grandes planos, mas caminhe pela fé também. Escreve isso aqui nos comentários. Vou me mover pela fé. Glória a Deus, vou me mover pela fé. É melhor você ir para um lugar desconhecido do que você permanecer num lugar de estagnação. A palavra de Deus para você é: seja forte e corajoso. Vai! Vai! Porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa instrução? Espero que sim. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E também quero lhe convidar a estar conosco amanhã, às 6 horas da manhã. Nós estamos crendo que através dessas orações grandes coisas estão acontecendo e Deus vai operar algo na sua vida muito grande e muito poderoso. Quero lembrar a todos também que dia 7, 8 e 9 vamos ter uma masterclass chamada Visões e Mundo Espiritual. E nessa masterclass eu vou falar de 12 níveis de visões que estão dentro da palavra de Deus. Você vai ser muito abençoado, ainda mais se você já teve visões espirituais. Creia, Deus vai falar contigo poderosamente. E domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma palavra especial. Vamos ter Santa Ceia também. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quero lembrar você que nesse domingo eu vou ministrar algo especial. Como eliminar todos os cansaços da vida. Como eliminar todos os cansaços da vida. Existe algo que vai fazer você eliminar tudo aquilo que está pesando sobre você. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema e vou estar orando e ministrando sobre a tua vida. Suas próximas, sei que Deus vai abençoar. Amém? Faça seu pedido de oração, coloca aqui nos comentários que logo eu estarei orando por você e te abençoando. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza.
o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você acredita em milagres? Você acredita em intervenção de Deus e provisão especial? Então deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora. Intervém na sua causa, intervém nessa situação, até isso que está em movimento, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Senhor intervenha. Seja o que for que está vindo contra essa pessoa, seja o que for que estiver no caminho dela, contra ela e contra a sua casa, que haja uma intervenção do Senhor e que toda arma forjada do inimigo seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, dá alívio a todo aquele que está cansado, dá alívio a todo aquele que está sobrecarregado e que venha sobre ele, venha sobre ela tempos de refrigério. Que a graça do Senhor os fortaleça, que a graça do Senhor venha e toque-os no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as correntes espirituais, as amarras, tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está impedindo e traga um tempo novo sobre a vida dele, um tempo novo sobre a vida dela. Eu oro em nome de Jesus, Pai, quebrando agora esse espírito de cansaço, tudo aquilo que está sugando as energias, está sugando a força, o ânimo, a vitalidade dessa pessoa. Eu vou contra isso agora e no nome de Jesus eu digo, sai! Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está estagnando pessoas e que a partir de hoje essa pessoa comece a marchar, a caminhar por uma palavra profética, a caminhar por uma direção que Deus deu, a caminhar por uma instrução que recebeu do Espírito Santo e desejar, eu declaro, céus abertos, eu quero declarar caminhos abertos no nome de Jesus Cristo, que grandes oportunidades surjam, que seu tempo venha a ser um tempo onde as coisas boas venham florescer, aonde haja crescimento, aonde haja avanço, aonde haja prosperidade e também, ó Deus, eu sei que Tu estás trabalhando nos bastidores dessa vida, por isso eu oro pela salvação de todos dessa casa. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, infecção, inflamação, dores, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Jesus, agora. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 horas da manhã. Eu convido você para estar com a gente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te recompense e a partir de hoje, receba essa palavra profética. Você irá marchar. Você não vai ficar mais com a sua vida travada, estagnada. Há muito mais de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais.